o pessoal vai entrando, né? Ontem a gente tinha começado a conversar sobre a importância, né, e a diferença entre a fome física e a fome emocional, né, Rosa? Que é um tema muito relevante que, nesse momento em que todos nós estamos passando, eu acho que é um momento em que as pessoas estão vindo para mim, né? Não sei se para você como que tá, mas as pessoas estão muito assim, ansiosas, depressivas, e com um sentimento, né, de muitas incertezas. E isso está trazendo para as pessoas essa questão da fome emocional. As pessoas veem assim, na quarentena aumentei 8 quilos, 10 quilos, 5 quilos. Então, tá todo mundo assim, trazendo essa coisa da emoção, né, das alterações emocionais, e tá levando para a comida. Então, e as pessoas, agora que passou um bom tempo, tem quase 1 mês e meio, 2 meses, as pessoas estão se olhando assim, poxa, como é que eu vou sair dessa quarentena, né? Vou sair rolando da quarentena. Então, as pessoas agora estão começando a despertar e se preocupar nesse momento, como que elas querem estar, né, daqui para frente. Então, acho que é um tema muito relevante, eu acho que é muito importante a gente falar disso, né? O que as nossas emoções podem trabalhar e melhorar todas essas questões relacionadas à alimentação, à qualidade de vida e à saúde. E daqui para frente, né, eu acho que a vinda do coronavírus, ele nos trouxe esse despertar também para a gente se olhar no sentido de que, poxa, está acontecendo isso no mundo, como eu venho me tratando, né? Como que eu venho me cuidando? Então, acho que é algo que esse despertar, né, da consciência, de olhar para a gente mesmo e falar assim, poxa, eu preciso olhar para mim, preciso me cuidar mais, sabe? Olha qual valoroso é a minha saúde, né? E a saúde da minha família. Eu acho que todos esses despertares, assim, eles vêm trazendo, né, para nós. E aí a gente precisa cuidar disso, né, de uma maneira amorosa e cuidadosa com a gente mesmo. E aí da relação da alimentação com o nosso emocional é fundamental para que a gente consiga trabalhar aí, tá bom? E pode falar, Rosa, eu acho que é isso, né? Bom, antes da gente... Tem muita gente assim que me conhece aqui, tem outras pessoas que conhecem a Elaine. Então, vamos fazer uma apresentação bem rápida para que a gente possa nos conectar com as pessoas. Uhum. No final, a gente vai falar de um trabalho da Elaine, que eu estou junto, que é o Desafio 30 Dias. E a gente vai abrir um espaço um pouquinho para as pessoas conversarem também. Observação. Trazer mais informação. Bom, Elaine, pode começar, se apresenta um pouquinho, fala o que você faz. Só que eu vou pedir uma gentileza para que vocês deixem tirem o som, deixem no mudo, para que o barulho isso, para que a gente possa falar e depois a gente vai abrir o microfone para todas. Ah, tá. Então, bom, para quem não me conhece ainda, meu nome é Elaine, né? Eu sou nutricionista, formada acho que há 15 anos e atuo na área de nutrição clínica há 11 anos. E eu trabalho com a nutrição funcional. E há muito tempo eu venho trabalhando mais focado com as mulheres, né, no processo de emagrecimento, de reeducação alimentar. Mas também eu, junto com a Rosa, para que linkasse, né, todas essas questões, né, da questão da alimentação funcional, com a espiritualidade, trazer isso para a gente como ser humano, nosso crescimento de consciência, elevação da nossa consciência para o processo também de reeducação alimentar meu, mas também levar isso para as outras pessoas. E hoje, a gente, com a pandemia, essa questão da reeducação alimentar, eu venho fazendo atendimentos online, né, pela clínica, e vem um grupo também, né, a gente formou um grupo de reeducação alimentar por 30 dias, então tem algumas das meninas aqui no grupo, depois elas vão falar da experiência, né, que a gente está tendo, está sendo muito bacana, um crescimento muito grande de consciência, de evolução, no processo de conscientização em relação à alimentação, ao nosso corpo, sabe? Então,
sendo um processo muito lindo que eu vejo, assim, né? E a Rosa vem nos ajudando também nesse processo aí, né? Bom, me chamo Maria Acho que é isso, Rosa. Rosa. Eu tenho um Instituto de Desenvolvimento Pessoal e Profissional, ligado à consultoria para pessoas e empresas e ligado à saúde também, com uma metodologia chamada neurometria. Basicamente, eu ajudo pessoas a encontrarem os seus propósitos de vida através de práticas sistêmicas, né, constelação familiar e outras metodologias, tanto para a empresa como para pessoas, né? Então, a oportunidade de estar dentro do grupo com a Elaine, eu acho bem interessante, porque a alimentação ela está totalmente ligada ao emocional, ao nosso cérebro. E quando a gente entende essas duas partes, o quanto o corpo precisa de um alimento para que ele funcione, todo o benefício vai vir através da potencialização do nosso cérebro. Então, essas duas coisas, elas andam juntas, inseparáveis. Se a gente acha que isso está separado, a gente está muito enganado, né? Então, para a gente iniciar esse Zoom hoje, né? Ontem não deu certo a live, a internet está muito ruim, é sobrecarregada. Hoje aí eu vou pedir assim, eu estou dentro do quarto de uma criança, estou em São Vicente, na casa de um parceiro, eu vim passar o final de semana aqui que a gente está desenvolvendo um trabalho, eu vim entregar também suplemento, então tem umas bonequinhas aqui atrás, umas borboletas, ó. Coisas de Ananda linda. Não é o meu ambiente nem na minha casa, nem o instituto, tá? Mas ficou bem legal essas borboletas aqui entre a rosa, né? Tá tudo no jardim. Então, Elaine, fala um pouquinho o que é fome física, para depois eu entrar o que é fome emocional. Uhum. Então, durante, né, o nosso trabalho, a gente começa a identificar nas pessoas o que ela está sentindo, né? Mas eu vou além no sentido da fome física, que eu acho que, não sei se as pessoas já sentiram, né? Muitas pessoas talvez nunca tenham sentido o que é realmente a fome física, né? De doer o estômago, de ter dor de cabeça, de se passar mal, de fome mesmo, né? Então, acho que nós somos privilegiados nesse sentido de que sempre, quando está com um pouquinho de fome, a gente vai lá e se sacia com algum alimento, mata a fome, né? Vamos dizer assim, com algum alimento e a gente consegue ficar bem, né? A gente passa aí alguns dias, né? A gente sobrevive alguns dias sem alimentação, sem se alimentar. Mas, por exemplo, sem ingerir água, a gente já não consegue. Mas o que eu quero dizer com isso? Que a gente, todos os dias, a gente se alimenta e várias vezes por dia, muitas pessoas. E qual que é a diferença da fome física, né? Então, que eu sinto essa dor no estômago, eu passo mal às vezes de sentir fome, eu sinto essa fome, né? Agora, a fome emocional é uma fome que a Rosa vai explicar depois, mas é uma fome que eu estou com vontade, né, de consumir algum alimento. Por exemplo, eu terminei de almoçar e eu penso, poxa, eu estou com vontade de comer um doce, né? Eu estou com vontade de comer determinado alimento, uma lasanha, não sei, algo assim, um churrasco. Então, isso são as vontades e são a compulsão também aliada, né? Porque muitas vezes a gente quer se alimentar e consumir toda hora alimentos que têm um alto valor calórico. E isso vem com a compulsão alimentar e com essa alteração emocional, que normalmente ela está ligada, né, à ansiedade, à depressão. Então, estão todos linkados, né, como a Rosa disse. E provavelmente também por deficiências nutricionais, como por exemplo, né, só vou entrar rapidinho aqui, que a gente tem produção de serotonina e melatonina no nosso intestino. E quando a gente tem a desbiose intestinal, que é o desequilíbrio da microbiota intestinal, a gente começa a ter uma menor absorção de nutrientes, menor produção de hormônios. Então, quando a gente pensa assim, então a pessoa tem depressão, ela está ansiosa, né? A alimentação, os nutrientes, eles estão intimamente ligados com essas situações, né? Então, a orientação nutricional, o aporte de nutrientes, né? Muitas vezes por suplementação, enfim, ela ajuda muito na produção, na melhora, na formação de hormônios que conectam, né, no nosso cérebro, por exemplo, serotonina, para melhorar o humor, melhorar a depressão e trazendo esse equilíbrio também para a pessoa. Então, a nutrição, os nutrientes, eles estão intimamente ligados e relacionados com esse processo de ansiedade,
e de depressão que as pessoas têm, né? Estão tendo, acho que cada vez mais. E aí vem a questão emocional que precisa também ser olhada, né? E que eu acho que aí a gente fica para a Rosa falar um pouquinho mais dela, né, Rosa? Eu acho que é isso. Como a Elaine trouxe, o processo da fome emocional, ele se dá dentro de um mecanismo cérebro, todo aparelho digestivo até chegar ao intestino. Então, a fome emocional já fala, né? Ela se dá por meio das emoções. Para que a gente entenda melhor isso, o nosso cérebro é dividido em 3 partes: o cérebro reptiliano, o cérebro emocional e o cérebro racional. O reptiliano é sobrevivência. O emocional já fala das emoções, o racional é as tomadas de decisões. Todo o processo de alimentação se dá por esses 3 cérebros. Então, o mecanismo de fome, ele está ligado à satisfação. Então, quando eu entro dentro de um processo, estou satisfeita com algo, dessas 3 partes é que vai se manifestar. Então, se eu realmente estou em sobrevivência, estou sentindo fome porque eu não tenho alimento no meu organismo, é o cérebro reptiliano que vai mandar essa mensagem de preciso comer, já estou com fome, porque meu organismo em si já está dando sinal. Se eu tenho uma fome que ela é emocional, é o meu sistema límbico que vai me avisar. E essa fome tem algum nutriente que está faltando? Não, é uma fome de emoções e sensações e sentidos. A outra fome o outro cérebro, que é o racional, falando para mim assim: o que eu comi, o que eu coloquei para dentro de mim, eu já estou satisfeita, eu não preciso mais. Então, dentro desse mecanismo, na fome emocional, que é o sistema límbico atuando dentro das emoções, eu não como simplesmente pela boca. Eu como através de outros sentidos. Então, eu me alimento através dos olhos. Eu vejo um prato bonito, mesmo eu não tendo fome, o que vai acontecer? Meus olhos vão se encher, minha boca vai falar assim: nossa, eu quero esse prato. Então, eu vou me alimentar com os olhos. Eu vou me alimentar pelo olfato, né? Nossa, eu senti um cheiro maravilhoso de uma comida, então eu vou me alimentar por ali também. Pela audição, quando a comida está sendo feita, aquele barulhinho também é algo que eu me conecto. Pelo paladar, né? Sabor. Pelo corpo, eu como pelo corpo, porque é onde eu me sinto saciada, né? Então eu como pela barriga. E eu como por todas as sensações de memórias, por exemplo. Nossa, eu vi um alimento, eu senti o cheiro, mas me veio uma lembrança: nossa, isso é comida de casa de vó. Isso a minha mãe que fazia muito na minha infância. Então, a gente começa a nos conectar com essas memórias, com as emoções que aquilo me trouxe. Então, eu posso não sentir fome, a fome da sobrevivência, que é a fome que a Elaine falou, né, do estômago vazio, roncando, mas eu vou ter o quê? A fome da lembrança, e aí eu vou atacar mesmo. E se eu estiver vivenciando uma situação de saudade, algo parecido, é lá que eu vou atacar mesmo. Aí eu vou comer bastante. Como a Elaine falou do intestino, a ansiedade se dá por um processo de disfunção bioquímica cerebral, mas que a maioria das vezes se manifesta no intestino. Então, como eu não tenho um intestino saudável, como a Elaine falou, a desbiose, todo o meu aparelho digestivo ele vai começar a ficar comprometido e os neurotransmissores que eu preciso liberar para o meu organismo, eles não vão ser liberados, porque eu me alimento os nutrientes não estão sendo absorvidos pelo intestino, estão indo todo embora. Então, eu deixo de produzir neurotransmissores, eu não deixo de fazer as sinapses que eu preciso fazer para que esse processo da alimentação aconteça, porque eu estou dentro de um processo ansioso. Então, eu como pelos sentidos, eu me relaciono muito com a comida com isso. E tem um outro detalhe que eu também me alimento para me sentir pertencendo. Então, eu me alimento me sentindo pertencendo à minha família de origem.
ou eu me alimento para me sentir pertencendo ao meu núcleo de amigos, de trabalho. Então, eu como pelo processo individual, coletivo e familiar. Então, se dentro da minha família todos estão acima do peso, existe uma tendência da gente, para se sentir pertencendo, honrar todos eles. E assim, eu não posso ter um corpo com menos peso e mais saudável, porque todos na minha família estão acima do peso. E isso é inconsciente, não é algo que falar para você assim, nossa, eu faço isso de uma maneira consciente. Não, eu faço inconsciente. Então, eu não me sinto assim digna de ter um corpo mais saudável, com menos pesos, porque senão eu não me sinto conectada à minha família. Eu me sinto como se eu estivesse sendo excluída. Eu mesmo me faço processo de exclusão. Existe uma memória também, assim, de forma emocional, que se na infância, ou meus pais, ou alguém passou muita fome, eu vou compensar agora no momento atual. Tá? Então, a gente pode também olhar para essas dinâmicas sistêmicas dos nossos ancestrais, se eles passaram fome, se eles estavam acima do peso. Existem culturas que cultuam o corpo também ser muito mais cheinho, tem isso também. Então, a gente tem que levar em conta que a fome emocional, ela não é uma simples ponto, não, ela é uma dinâmica sistêmica. Então, é o que eu penso, a forma com que eu penso, como manifesta aquilo no meu corpo e como eu devolvo aquilo para o mundo, né? Então, os processos do mundo interno e do mundo externo. Você pode perceber que dentro de um ambiente de trabalho, de repente, assim, 1, 2, 3 começam a fazer dietas. De repente, todo mundo quer fazer dieta junto. Começam todos a fazer dietas. Então, assim, existe um processo também sistêmico ali acontecendo. Então, para onde a gente precisa olhar? Para esses níveis, né? O que realmente eu estou me conectando dentro dessa fome emocional? Por que está me despertando ansiedade e depressão? Existe um outro ponto também que, principalmente, a gente precisa observar. Existem pesquisas muito profundas, não só sistêmicas como científicas de um padrão normal, que nós engordamos quando nós estamos com problemas de relacionamento, com a nossa sexualidade. Então, se eu estou vivenciando um processo no meu casamento que ele é insatisfatório, o meu corpo vai reagir, carregando todo o peso desse relacionamento. Eu começo a engordar e gera ansiedade. Então, eu vou ficar ansiosa porque eu preciso me conectar com alguém que eu não estou conseguindo fazer isso e gera esse processo dentro de mim. Então, olhem para os seus relacionamentos, né? Relacionamento de casal, seu companheiro, como que vocês estão se relacionando e principalmente a sexualidade, que é a energia criativa, o que está acontecendo neste processo? Por percepção e observação de muitos trabalhos da gente constelar a obesidade acima do peso, a maioria vai para essa dinâmica, a dinâmica de relacionamento e de sexualidade. Se eu, mulher, não estou bem comigo, na minha autoestima, ou eu emagreço muito ou eu engordo muito. Eu vou para os extremos. Eu nunca vou para que realmente a memória do meu peso, do que seria ideal para mim. Não existe coisa ruim ser acima do peso ou menos peso. Não é isso que a gente está trabalhando, inclusive, aqui. O trabalho seria o quê? Qual seria o peso ideal para você se sentir bem dentro do seu corpo? E a fome emocional, ela fala muito disso. Quando eu tenho um conflito interno acontecendo, vai manifestar primeiro no corpo. Se chegou no corpo, é porque todos os meus outros corpos, né? Meu corpo amínico, meu corpo espiritual, sistêmico, energético e meu corpo físico, ele é o último a ser abalado. Então, a gente precisa observar todos esses processos, essas dinâmicas que estão acontecendo nesses meus 7 corpos. Meu corpo é amínico, etérico. Então, assim, dentro dessa dinâmica é que eu vou observar minha fome emocional. Nós conseguimos, assim, na hora que a gente começa a comer principalmente doce, né, que é o açúcar, é o adoçar da vida, a gente sabe que já está faltando alguma coisa que a vida está pedindo de doce. Ela está mais amarga, ela está mais salgada, né? Então,
qual é o processo que está acontecendo dentro de você para você conseguir mapear essa fome emocional. O quanto é importante, então assim, todo o trabalho que a Elaine desenvolve nesse desafio 30 dias, não é simplesmente assim, vamos fazer uma reeducação alimentar, não. Todas as partes estão sendo trabalhadas nesse desafio. Então, assim, tem um dia que a Elaine traz o desafio da leveza, para quê? Para que essa fome emocional também, ela diminua um pouco. Tem o desafio da gratidão, por quê? Porque temos um prato de comida na nossa frente e nós temos 1001 outras coisas para agradecer na nossa vida. Hoje a Elaine colocou, né, o desafio do rótulo para a gente observar. Então, assim, quando a gente está distante de tudo isso, também chega a fome emocional. Então, a gente precisa se cercar de todos esses mecanismos, né, dessas coisas que a Elaine coloca dentro do desafio, para que a gente se conecte com as outras partes que não são só o alimento para o corpo, mas o alimento o quê? Para o nosso conhecimento, para o nosso saber e para o nosso espiritual. Então, não é um trabalho simples assim, eu vou entrar para uma reeducação alimentar, a Elaine vai fazer um prato de comida bem bonito ali, porque a gente come o dia inteiro, tá, gente? É impressionante. É um negócio assim doido. Eu vou entrar dentro de uma reeducação alimentar, você vai me limitar. Né? Vai me limitar, que a gente tem umas meninas que estão aqui dentro do projeto, né, do desafio, e elas podem dizer, né? Então, assim, você tem que acordar, você tem o seu alimento. Então, assim, e outra coisa que é muito importante é saber qual o horário e que momento aquele alimento precisa entrar no nosso organismo. Por que dá muita fome emocional também? Porque eu troco os horários dos meus alimentos e gera ansiedade isso. Então, assim, o que adianta 10 horas da manhã eu comer um chocolate? Eu estou trocando toda a sequência daquilo que precisa entrar para o meu organismo para que ele trabalhe de uma maneira funcional. Então, todo o trabalho da Elaine e o meu é o quê? Organizar tudo isso que, por conta da correria, né, do dia a dia, das tarefas, a gente pega qualquer coisa que está na nossa frente, a gente põe na boca para saciar a fome física, mas o que acontece é a gente começa a ficar ansioso. Então, se eu não tenho horário para comer, eu como em qualquer horário, meu corpo está entendendo assim, qualquer coisa serve, qualquer horário pode entrar. Então, cada órgão do nosso sistema, ele tem, na medicina chinesa principalmente, fala, né? Cada órgão tem um horário para trabalhar. Então, todos os alimentos dentro desse cardápio que a Elaine traz, ele tem a função do horário certinho para que ele possa fazer o benefício que ele tem que fazer dentro do nosso organismo. Por que a gente emagrece rápido, né? Porque emagrece de uma maneira consciente e saudável. Então, muito da fome emocional se dá por esses aspectos, né? Então, é um aspecto de como meu cérebro está trabalhando, as minhas emoções, né? As minhas memórias, o que eu ativo dentro de mim. E tem um fator também que é o meu nascimento. Na hora que eu nasci, como que eu me nutri da minha mãe, né? O primeiro contato que eu tive com o seio dela para sugar o primeiro alimento, isso também influencia. Então, a fome emocional pode ser assim, de uma memória que eu tenho de bebê, que por algum motivo, né, a gente não vai culpar nada, mas assim, aconteceu o nascimento e o médico precisou cuidar da minha mãe que não estava bem, aí me levou para a incubadora. Então, eu demorei mais tempo para sugar o alimento da minha mãe, porque mãe e filho, até 2 anos, eles estão totalmente conectados. Ele ainda não sabe que ele é outra pessoa, ele acha ainda que ele é a mãe dele, né? Ele ficou 9 meses lá na barriguinha. Então, todas essas memórias, elas vêm para a gente, né? A gente está dentro de um processo e o nosso inconsciente vai ativando isso. Então, se na infância eu quis um doce ou uma comida, minha mãe negou, porque não era o horário de comer ou porque não tinha o dinheiro para comprar, eu tenho esse microtrauma, a gente chama de microtrauma, né, psicotrauma dentro de mim, rodando também. Eu preciso observar isso. Então, eu quando estou adulta, de repente, do nada, eu sinto vontade de comer alguma coisa. Ou eu sinto o cheiro daquilo, eu nem vi a comida, mas eu passei num restaurante, aquilo, aí a minha memória e meu gatilho já dispara, e aí é onde vem a fome emocional. Quantas vezes a gente não tinha vontade de comer aquilo, mas o cheiro, né, os olhos, foi lá e foi mais atrativo e você comeu e entrou dentro do processo de gula. Então, é para esses lugares que a gente precisa olhar.
Tem um sabotador, assim, olha, que é o nível hard, que faz com que a gente sabote todo o nosso processo de reeducação alimentar, que é a nossa família. E ela faz isso de uma maneira consciente ou de uma maneira inconsciente. Que vocês não podem perder é foco. Então, iniciou algo, vai até o final. Então, é lindo, né? Assim, você está entrando dentro de uma reeducação, aí a sua mãe, é óbvio, sempre vai fazer um bolo e vai te oferecer aquele bolo. Ai, filha, olha que lindo. E dentro desse processo de reeducação, a farinha branca é uma das o primeiro alimento a ser retirado. E ela vem lá com bolo de chocolate, cobertura de chocolate, chocolate granulado, tipo aqueles vulcão. Aí você fala, mãe, eu tô em reeducação alimentar. Ah, mas come um pedaço, filha, não faz essa desfeita, eu fiz com tanto carinho. E aí você, por se sentir culpado, vai lá, faz o quê? Come o bolo, saiu dentro do projeto. Então, os nossos parentes, nossa família, são os primeiros, assim, são os grandes sabotadores. Mas, Rosa, Peraí, deixa eu só tirar um som aqui. Não, não é você, peraí. Volta o seu som, Elaine. não, só fazer um comentário do grupo, né? E aí você falando agora que existem os sabotadores, que são inconscientes ou conscientes, que normalmente o familiar, o esposo, tal, eles não querem que você saia do convívio familiar. Então as pessoas têm muito medo que você fale assim, então a alimentação ela coloca você dentro do grupo, né? Então as pessoas têm medo, a família principalmente, que você saia desse grupo, que você tem uma outra vida, uma outra rotina e que você não os ame mais. Então eles fazem de tudo para que você continue pertencendo a esse grupo, né? E aí o nosso grupo, eu acho que isso está sendo muito legal, porque o nosso grupo de reeducação alimentar, ele vem trazendo isso, que a gente se ajuda, né? Todo mundo coloca ali, olha, a gente tem onde se ancorar para que o processo ele aconteça, porque todas as meninas, tem algumas aqui, elas podem falar, a maioria, pelo menos, ou alguém está oferecendo algum alimento que elas não podem, ou fazendo algum alimento e mostrando para elas, olha, vamos ver, e desafiando a pessoa, né? Quero ver até quando que você vai com essa história. Vamos ver se você vai conseguir mesmo emagrecer. Então, assim, são várias situações que a gente passa, né? E que a gente, por isso que tem que estar focado. E o grupo, ele traz isso, né? Então, de uma ajudar a outra, dando aporte emocional, ali todo mundo junto para que passe esse processo e consiga sair dele no final aí bem, né, Rosa? Sim. Ó, nós temos a Fabiana e a Luciana que está no grupo. Se alguma das duas quiserem comentar alguma coisa, como elas estão vivenciando, como está sendo o processo, eu acho que seria legal para vocês entenderem, né, o que elas estão passando e o quanto elas podem contribuir com o grupo que está aqui hoje, né? São 13 pessoas conectadas com o mesmo propósito, entender qual é a dinâmica de fome física e emocional. Oi, Luciana, estou participando do grupo. Peraí, meu filho. Estou participando do grupo. De fato, é isso mesmo, assim, uma ajuda a outra. Então, assim, é o dia inteiro que a gente vai uma conversando com a outra, fala o que posta o prato, o que está comendo. Aí a gente coloca situações que, olha, hoje eu fui tentada. Não, fica firme, não vai, né? Então, é um dando apoio para o outro, que tem horas que fala assim, agora eu vou comer aquele bolo. Aí você vai lá, olha no grupo, todo mundo firme. Não, olha, emagreci, estou fazendo besteira. Você fala, não vou quebrar a corrente, vou continuar. Vou continuar. Então, assim, está sendo muito gratificante. Fora que várias experiências, histórias, né, que a gente vê que não é só a gente. As outras pessoas também passam pelas mesmas dificuldades e provações de se manter, né, no regime. E isso vai dando força um para o outro. Então, assim, muito, muito, muito bacana. Rosa também traz uma experiência, eu tive até um pouquinho antes de começar esse Zoom aqui, uma conversa, um bate-papo com ela, que me trouxe muita informação, de fato, que a gente vai percebendo e fala assim, não,
tem alguma coisa. E aí, conversando com ela, batata. Você não precisa nem falar, ela já consegue. Ah, Rosa, isso faz todo sentido o que você está falando. Nossa, é verdade isso. E aí a gente vai se percebendo, né? Que é o que vocês estão falando aí. No dia a dia, na correria, na loucura, muitas vezes a gente não para se perceber, para fazer o alimento com carinho, com amor, vai passando, né? A gente vai atropelando, porque a gente tem muita coisa para fazer e não consegue se permitir esse tempo. Então, eu acho que o grupo está trazendo, está fazendo muito bem para todo mundo em se olhar, perceber, ver os detalhes, como a Rosa colocou, o que a Elaine faz. Outro dia, assim, eu estava pensando, eu falei, não estava tomando suco verde, que ela tinha falado. Aí não estava tomando suco verde, aí eu falei, não, conversei com ela, ela falou, Lu, é muito importante, comecei a tomar o suco verde. E eu tinha que tomar uma quantidade de água grande. O suco verde me abriu todo o apetite para água, para tomar água. Então, deu muita sede. Então, assim, cada detalhe a gente acha que não faz sentido, ou a gente fala, não vou fazer isso porque eu não gosto, mas é tudo pensadinho, sabe? Você está tomando isso para sentir a sede, para tomar água, que é super importante. Então, é tudo bem, bem pensado. Eu agradeço. Que legal. Que bom. Legal. Você vê, Fabi, quer então, falar? O que tanto a Elaine como eu trouxe, a própria experiência, né, esse perceber faz sentido. Isso que é bastante importante, não é só a gente ficar falando. Fabiana? Oi, sou eu mesmo? Tem outra Fabiana? Não, só você. Acho que é outra Não. Então, eu tive um desafio forte aí, um desafio dentro do desafio, né, essa semana, porque eu tive que fazer um procedimento na coluna, né? E aí, então, fui internada, e aí fui internada num dia e fiz no outro, ou seja, praticamente 2 dias no hospital, né? E aí vem a comida do hospital. A minha sorte é que vieram coisas que eu podia comer, mas teve umas que eu tive que escolher e colocar de lado, né? Porque tem a parte do jejum e tudo mais, mas assim, mesmo assim eu ainda consegui, né? A rateada que eu dei ali no mini pão que veio, eu falei, não, vamos aqui deixar de lado e vamos no outro, né? Então, assim, foi um desafio. Mas essa questão do desafio que nós estamos participando aqui nesse grupo, ele veio em seguida por conta dessa minha questão da coluna. Eu passei a fazer alongamento por Instagram, live, essas coisas, né? Passei a fazer às 7 da manhã. E eu tive que acordar cedo para poder acompanhar essas lives, né? E fazer o alongamento e tudo mais. Quando veio a questão do desafio, eu vi que tinha os horários, né, para alimentação, o que era o café da manhã, a pausa, né, o lanche, o almoço e tudo mais. Eu falei, olha, melhor dos mundos, né? Porque acordando cedo você consegue seguir com os horários, e isso para mim estava bem fora. Ou seja, eu acabava acordando um pouco mais tarde, ia fazer o almoço mais tarde, que almoçava mais tarde, e a janta ficava então lá 10 horas da noite, né? Então, teve essa educação. Então, parece que, sei lá, o universo conspirou a favor e veio essas duas questões juntas, né? Que legal. Eu fiquei um pouco preocupada quando eu estava lá no hospital, porque, assim, a parte do jejum intermitente, essas coisas, eu tô tomando essa medicação, não consegui, mas eu fiz o jejum pro hospital, pro procedimento, né? Então, ficou mais ou menos, vamos dizer, né? Que deu, acho que 14 horas, né? E é isso. Então, assim, eu tenho muito a agradecer. Eu até comentei com a Elaine no particular, né, que eu ia ter esse processo aí na coluna e tal. Ainda tô de repouso, meio de repouso ainda, mas a gente pede ajuda para um, para outro. Antes de ir para lá, eu cozinhei os legumes, deixei tudo na geladeira, porque eu sabia que quando eu voltasse eu não ia conseguir ficar muito tempo em pé, né? E estamos aí. Estamos aí, essa é a questão da escolha, né? Você escolher. Não é fácil, né? Porque as outras coisas são mais fáceis, né? Você não tem que parar e cozinhar e fazer, né? Separar, comprar os itens, né? Que nem essa semana que eu consegui comprar o própolis. E eu precisava, né, já.
Aí tem a endometriose, que me ajuda muito essa questão da alimentação por conta da farinha branca, né, e tudo mais, né? Eu fui direto na farinha branca, já foi o primeiro. Falei, nossa, tô na casa certa, né? E aí é isso, né? Tem a questão da alimentação saudável, mas também estou em paralelo, porque emagrecendo eu vou ajudar minha coluna e comendo melhor eu vou ajudar na endometriose. Então são esses dois pontos aí que são meus motivadores, né? Além das meninas e vocês, né? Você também, Rosa, com seu trabalho sensacional, assim. Tô apaixonada. Você vai falando e vai fazendo sentido muita coisa para mim. Então, muito obrigada dá pra gente por essa oportunidade de todos vocês. O assunto fome emocional, se deixar, a gente vai ficar por horas falando. O assunto de nutrição consciente, a gente vai ficar por horas falando. Assim, você vê que é tudo um processo sistêmico, né? Não adianta a gente, eu vou me alimentar porque eu vou eliminar aquilo só. Não, existe uma questão de saúde mesmo, saúde do corpo, e todo o corpo ele recebe o benefício dessa nova alimentação entrando, porque ele vai criar uma nova consciência, ele vai criar um novo registro. Então, não tem só alimentação, no grupo também tem uma professora de Pilates que ajuda, né, também dando algumas aulas, né, para que o corpo possa trabalhar. Nós não conseguimos nada na nossa vida se não for através do corpo, tá? Então, eu quero alcançar qualquer coisa através do corpo, né? A gente costuma dizer, como eu tenho um trabalho bastante mais voltado para o espiritual, eu tenho retomei os estudos védicos, né, dos Vedas, e a gente fala, né, que você só chega ao espírito através do corpo. Então, esse corpo, o que é? Você mudar a sua alimentação, você praticar exercício físico, não importa qual, você tem que pôr tudo para trabalhar, para que o benefício chegue de uma maneira sistêmica e integral. Então, eu mudando a minha alimentação, eu jogando os nutrientes certos para o meu organismo, eu faço a nutrição do meu cérebro e ele começa a trabalhar e sair das minhas falhas de inteligência. Então, através da neurometria também, que a gente tem um processo de suplementação, que no caso a Elaine traz através da alimentação, você potencializa o seu cérebro e você sai de conflitos, porque muitos dos nossos conflitos são criados por baixa de neurotransmissor de minerais. E aí eu fico trabalhando dentro de uma parte do meu cérebro, que é o de sobrevivência, eu vou criando histórias e eu vou começando a me relacionar com aquelas histórias. Isso é sem fim, tá? Porque nós não temos problemas, nós geramos os problemas. Então, se eu conseguir nutrir o meu cérebro de uma maneira muito potencializar e nutrir o meu cérebro, e o intestino, gente, a gente precisa trabalhar muito o intestino. Eu tenho uma conexão e o meu processo digestivo de digerir todas as emoções e situações da minha vida fica sensacional. Então, eu já consegui, através de alimentação e suplementação, tirar pessoas de processos depressivos e ansiosos. Eu mesmo já saí de situação só suplementando. Então, eu tô mal, eu vou lá e potencializo o meu suplemento. O quê? Porque às vezes eu tô fora de casa, eu não tenho como realmente eu fazer a alimentação. Eu vou lá e suplemento. A Elaine, se eu não me engano, ela receitou, né, o suplemento, né, Elaine? Então, a Elaine, eu trabalho com intestino, né? Isso. A gente trabalha um conjunto, tudo trabalhando para o cérebro potencializar e para a gente sair dos nossos conflitos. Eu não passei para as meninas, né, que estão no grupo, a meditação da mente serena. Ela vai ativar o quê? A nossa amígdala, que é o processo onde a gente vai dissolver e liberar nossos conflitos relacionados à alimentação. É isso aí. Só para finalizar, Rosa, assim, eu queria, né, fazer o comentário. Depois você fala também do seu processo, né, de emagrecimento, para quem não sabe. Nossa. Foi muito legal, você comentou aquele dia. Só para fechar aqui, né, para a gente poder falar sobre a relação dos nutrientes e do nosso corpo. Por isso que a gente fala, processo de reeducação alimentar, trazer nutrientes para o nosso organismo. Porque todas as nossas células, gente, tudo, os hormônios, os neurotransmissores, são formados de nutrientes.
Então, quando a gente entende isso, poxa, então tá, então eu preciso entender, eu tenho que trazer os nutrientes para o meu organismo, para eu desinflamar, para eu emagrecer, para que a minha doença ela volte a se reequilibrar, seja ela qual for, né? Então, eu sempre vejo, né? Eu falo sempre de Deus, do universo, enfim, que é tão perfeito em tudo que faz, que a nutrição, eu amo ela e eu acho muito linda a nutrição, por isso que os nutrientes, os alimentos, né? Ele vem para o nosso organismo para nos deixar em perfeita harmonia e equilíbrio. Então, eu acho que é isso, né, esse processo, e é isso que a gente vem passando para as pessoas do grupo, né, para essa conscientização, o processo de elevação de consciência durante o grupo aí de emagrecimento. E como a proposta é falar de fome física e emocional, não tem como a gente fugir disso, tá? A gente está falando do grupo, sim, mas não tem como a gente fugir desse processo. Se eu quero sair de processos e conflitos na falha da minha inteligência, conflitos internos, eu preciso potencializar meu cérebro. Então, o processo bioquímico cerebral é o primeiro que eu preciso ativar para que eu saia dos conflitos. Então, você pode perceber que crianças que estão desnutridas, elas não têm potencial intelectual. Você começa a nutrir essas crianças, elas se desenvolvem, a primeira coisa que elas fazem, que eu costumo dizer assim, é sorrir. Então, se a gente está triste, se a gente está dentro de um processo emocional, que a gente está dentro daquela fome, né, porque a fome é eu preciso de algo, eu preciso repor, né, substituir, eu preciso preencher um vazio dentro de mim, eu vou na comida, porque a comida nutre, né? Então, eu preciso me nutrir de algo. Então, esse processo da reeducação, se eu conseguir, dentro de uma neurobiologia, né, da neuroquímica do meu cérebro, eu modificar, eu saio de conflitos, gente. Vocês não têm ideia. Então, eu já saí de vários com alimentação. Eu vou falar um pouquinho do meu processo também, né? Que por uma situação, olha que louco, por uma situação vivenciada o ano passado, para me proteger, eu trouxe para o corpo e engordei. E quando a Elaine falou do projeto, eu falei, cara, eu vou colocar, eu tenho que ter vergonha na cara e vamos lá. Eu já trabalho com isso e eu estava deixando passar de tanto trabalhar. E eu comecei o passo a passo, os desafios. Por alguns motivos eu faço também uma terapia de ozonoterapia e eu não podia trazer a couve, e aí eu falava, o que eu posso substituir? Eu fui substituindo. Então, nesses 15 primeiros dias, eu já eliminei 4 quilos. Foi uma coisa assim, para mim, 4 quilos em 15 dias. Então, e comendo de tudo, né? De uma maneira mais consciente. Então, saber o horário que tem que comer. E algumas coisas eu achava que se eu comesse muito eu ia engordar, pelo contrário, é aquilo que eu como mais, né, que eu ponho mais para dentro de mim. Beber muita água, isso está me fazendo muito bem. E dentro desses 15 dias eu estava com uma queda de cabelo, também parou, tá, gente? Olha que loucura. Então, benefício sistêmico. A gente recebe benefício em todos os níveis, né? E é isso, meninas. Aí eu queria que vocês colocassem no chat quais outros assuntos que eu e a Elaine a gente pode trazer para vocês, para que a gente possa fazer outro Zoom, que possa acrescentar. Aquelas que tiverem interesse em fazer o desafio, o mês que vem vai ter outro. Coloca aqui no chat, eu quero, aí a gente entra em contato. E traga um tema, o que vocês acham que a gente pode trazer para agregar e contribuir com vocês. E também vou pedir para que, se vocês pudessem, né, abrir a câmera de vocês para a gente tirar uma fotona, né? Todo mundo junto, bonita. Quem quiser, né? A gente não vai obrigar ninguém, mas ficaria bem bonito se todas pudessem. Isso, olha aí a minha amiga Cláudia. Obrigada, Cláudia, por me prestigiar aqui. A Cláudia é uma amiga querida, também trabalha com processos sistêmicos. Tem uma empresa voltada para isso, olha que legal. Andréia é uma cliente que virou amiga, agora é parceira também, né, André? Então, assim, quem puder a gente mostrar o rostinho para a gente se reconhecer também, né? A gente ficou aqui quase 1 hora falando. 9 minutos que eu tô pintando o bico. Ah! O que é, Dani? Hã? Sem batom nunca na minha vida. Você tá louca?
Então, passa o Peraí. batom. Então, assim, ó, você vê Aí. todas lindas aí, olha. A Andréia tá dentro do carro, é isso mesmo, Andréia? Agora sim. Passei o batom. É, Tava dirigindo, então assim, trabalho, tava dirigindo e ouvi vocês. ai, olha que lindo, tá vendo? Quem quer, faz. Esse negócio de tentar, né, Cláudia? Tentou, já Não era, dá certo. não dá certo. Então, quando a gente quer alguma coisa, quando a gente deseja muito ela, a gente vai buscar. Ó, Andréia, dentro do carro. A Dani, deixa passar batom. É verdade. Meninas, muito bom Lógico. com vocês aqui. Você tá louca? Eu sem batom Tirar. nunca. É. Vou tirar uma foto aqui, ó. Vocês permitem a gente postar? Vamos fazer um tchauzinho? Peraí. Aí. Vamos dar um tchauzinho Aê, olha pra aí. Rosa, a hora que for tirar foto. Né, ó. Todas lindas. Eu agradeço todas vocês o tempo disponível aqui com a gente juntos. E fica para o próximo encontro um outro tema a gente pode trazer. Deixem aí no chat o que vocês gostariam de ouvir da gente. E é isso, meninas. Muito, muito obrigada. E até a próxima, né? Também quero agradecer. Ai, Rosa. Obrigada, meninas, pelo carinho, pela participação. Espero poder ter agregado de alguma forma, né, um pouquinho para vocês e que a gente tenha novos encontros e que a gente possa partilhar de conhecimentos aí, todas nós. É isso aí. Muito obrigada. Obrigada a todas e até a próxima. Ah, a Rê falou de relacionamento, né, Rê? Quarentena, relacionamento e casal comendo. A gente pode falar disso também. Essa fica para a próxima. Tá joia. Tchau, beijo. Muito obrigada. Tchau, Rosa. Tchau. Vou dar aqui o processo de término. Tchau, tchau, meninas. Obrigada. Tchau, beijo. Beijo.